Bem-vindos ao Great One. Hoje nós temos a honra de receber Vandei Carlos Severiano, o popular Mestre Branca. Branca, obrigado por estar presente e aceitar nosso convite. Branca, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. É uma honra ter você aqui na Great Run. Opa, eu que tenho a satisfação, a honra e o prazer de estar aqui com vocês e poder passar algumas informações sobre o Branca, né? Obrigado, gente. Branca, uma curiosidade, por que um preto tem o apelido de Branca? É porque assim, a palma da mão é branca e a pele é preta. Tô brincando. Essa a origem? Tô brincando. Isso aí foi num curso que eu fiz, né, na Polícia Militar. Era um comandante da Polícia Militar e tinha uns 45 pessoas nessa sala onde eu me encontrava. E aí ele olhou, entrou na sala e olhou assim, no meio de 45 pessoas. Nossa, você parece o Branca. Aí, há pouco tempo, aí virou apelido, é claro, né? O pessoal brincou. Ele era uma pessoa super disciplinada, ele é disciplinado, ainda está vivo, graças a Deus. Aí ficou um apelido, uma marca carinhosa que eu descobri através dele que ele tinha um amigo de infância. E quando ele me viu, isso nos anos 80, né? Ele me viu assim e falou, nossa, e lembrou desse amigo. E aí eu peguei esse apelido, né? Eu vi que é uma forma carinhosa que ele me chamou e as pessoas começaram a me chamar de Branca e virou uma marca, registrei essa marca. Ah, que legal. Tem a marca registrada do Branca. Legal. Então, Branca, conte pra gente, por favor, como o esporte surgiu na sua vida, por favor. Nossa, o esporte, assim, vou ser bem breve, porque é que eu acabei de falar, né? A gente, quando passou de 60 anos, a gente tem muita história para contar, mas serei o mais breve possível. Então, quando era criança, eu já nasci com algumas deficiências, né, de saúde, sempre tive problemas de saúde, mas eu sempre gostei de futebol. E meu pai foi jogador profissional de futebol, Ah, né? que legal. E aí, com 5 anos, eu já sabia que eu queria praticar algum esporte e ser professor de educação física. Eu, com 5 anos, eu já tinha essa ideia, Já né? tinha determinado ali. E sempre gostei de artes marciais e esporte em geral. Mas o esporte, mesmo na escola, eu tinha 7 anos, eu comecei já a me destacar em provas de distâncias de velocidade, 30, 50 metros, salto em altura, vôlei. Então, eu sempre tive habilidades, né? Eu tenho essa aptidão, essa capacidade de ser rápido, flexível. Então, até hoje, eu ainda mantenho, graças a Deus. E ali começou com 5, 7 anos, com certeza. E a evolução, como foi? Você era originalmente um atleta de pista, né? Sim. Depois, como foi esse Sim. procedimento? Como foi essa Então, evolução? essa transição foi muito interessante, porque muitos me conhecem aí, sabem que eu comecei correndo prova de 400 e 800 metros. E fazia 1.500 mais como um complemento. Mas a gente sabe que prova de pista você utiliza sapatilhas, né? De prego, tive que fazer uma adaptação, ok. Na pista, me adaptei rapidinho, ok. Mas quando eu comecei a correr acima de 3 minutos, 5 minutos, aí comecei a participar em corridas de 5 quilômetros, de 6, aí eu tive que mudar totalmente a minha mecânica, né? A minha estrutura, a musculatura. E aí, é claro, eu comecei a estudar. Eu gosto de estudar, né? Entender como é a mecânica, tudo. E aí comecei a me destacar, porque eu já tinha uma boa base de força, de técnica, de pista, que todo mundo sabe que pista é tudo de bom, né? Então, quando eu comecei a aplicar, me adaptei na rua, então eu já tinha um desenvolvimento natural, né? Já tinha aquela mecânica, já sabia parte tática, técnica, já sabia administrar ritmo. Então, isso dá uma boa base. Pista dá uma boa base. Nessa época, você já era PM? Já era? Oi? Já era PM nessa época? Não. Eu estava entrando ainda nessa época, porque eu servi no Exército, servi no Exército de Brasília, fui um dragão, né, que o pessoal fala, quem serve a cavalaria. Eu estava em transição, eu estava entrando na Polícia Militar nessa época, né, e era aluno ainda. Quantos anos você tinha nessa época, Harold? Essa época eu tinha já 20 anos. 20 anos, 19 a 20 anos. Legal. Mas a corrida em si, agora que me lembrei, né, ela começou mesmo depois que eu tive uma crise de asma no Exército, porque eu era proibido, eu tinha restrição de fazer atividade física, porque a crise me trancava, eu perdia a respiração, tinha que tomar injeção, inclusive. E foi num teste que eu fiz lá, né, eu tinha 18 anos na época, fiz um teste para participar de uma prova de revezamento, 4x4, do Exército. E ali eu passei. Então, se for falar assim, a questão de participar em corrida, foi ali que eu me destaquei, comecei a correr, né? E trazendo agora atualmente, né, para a Polícia Militar, aí realmente entrei na Polícia Militar, mas já era atleta do Guarulhos, né, que eles chamavam antigamente Guaru,
E sempre fui autodidata, sempre gostei de ler, entender o que eu estava fazendo, conversar muito com o meu técnico. E aí começou a aparecer uns amigos, começaram a me perguntar: ô Branca, você pode me dar uma orientação de corrida? Eu falei: mas não sou professor, não sou profissional. Ah, mas você manja, você é atleta. E aí começou essa história de ser treinador. Isso foi em 82. Entendi. Você nos anos 90, quando a gente se conheceu em 96, né? Há 27 Sim. anos atrás. Uhum. E naquela época você era sargento da Polícia Militar de São Paulo e você, paralelamente, era treinador de corrida, estava iniciando, entre aspas, a sua equipe, né? A sua assessoria esportiva. Sim. Como que era E você foi formado, também se formou na Faculdade de Educação Física da Polícia Militar, que, por acaso, é a primeira faculdade de Educação Física do país. Exatamente, né? exatamente. Como que foi, como era o seu trabalho na PM? O que você fazia exatamente? Você trabalhava com esporte? Você trabalhava na ronda ostensiva? O que você fazia na PM? Na Polícia Militar, né, como eu era sargento já, né, já tinha esse grupo que me seguia desde 82, que alguns continuam até hoje treinando comigo, só para vocês terem uma ideia. Mas na Polícia Militar, a gente tem N funções. E eu fazia essa parte de treinamento nos meus horários livres, mas eu trabalhava na parte ostensiva, já trabalhei na parte de telecomunicações, projetos, treinamentos para policiais militares, armamentos. Então, ali você desenvolve várias especialidades. Então, policial militar, ele tem várias áreas de atuações. Então, eu já fazia essa parte multidisciplinar. Tá? Então, e paralelamente, eu como era atleta ainda, então eu já tinha um grupo que eu passava orientações. É aquele grupo inicial, que eu comecei a chamar de guerreiros e guerreiras. Tanto é que eu chamo guerreiros e guerreiras desde 82, porque era um pessoal que não tinha... A gente treinava na hora do almoço, não prejudicava o serviço, e ali todo mundo virou amigos até hoje, e a gente fazia aqueles encontros, né? Vamos participar numa prova, vamos correr numa São Silvestre, e aí começou essa história, né? Mas aí nessa época eu já dava treino já com um grupo que começou realmente essa questão de assessoria, chamada de assessoria. A gente nem chamava. Não era nem chamava assessoria. Ainda. Naquela época começou a chamar, né? Foi de 96 para frente. Eu me lembro que a primeira vez que escutei o termo assessoria esportiva, eu estava lendo no Contrarrelógio e o Mário Sérgio Andrade Silva, da Rainfan, ele falou: nós estamos abrindo, agora estamos fazendo um grupo de assessorias esportivas. Eu falei: assessoria esportiva? Que é isso? E aí que começou Exatamente. Essa transição. A gente chamava de equipe antes, né? Team, equipe, né? Então tinha grupo, aquela coisa toda. Branca, como que foi esse processo, né? De você sair de uma carreira de estabilidade ali vitalícia na Polícia Militar, né? Para assessoria aí, treinador de corrida, né? Sim. Como que foi esse processo? Eu tive, para quem muita gente acha que eu me aposentei, né? Fui para reserva. Na realidade, eu pedi baixa da Polícia Militar, porque foi muito difícil, gente, porque faltava menos de 5 anos que eu já ia para uma outra graduação, já ia para um quadro de oficial, já ia sair também oficial, e muita gente me segurou, inclusive até o comandante me segurou durante 3 anos, tentando me convencer para não sair, não abrir mão de um emprego, né, uma profissão garantida, né, como você mesmo disse. Mas, sabe aquele momento da sua vida que você fala: bom, acho que meus projetos que eu tinha que fazer aqui chegou, eu acho que está tudo ok, graças a Deus não tive nenhum problema, muito pelo contrário, vários convites lá dentro, mas eu falei: agora eu acho que eu tenho que montar outros projetos, né? Aquela missão, eu tenho uma missão, né? E aí, por acaso ou não, né? Que eu falo que toda mudança começa na mente, em primeiro lugar. E quando eu pensei já em fazer essa mudança, né? Apareceu o Dr. Milton Mizumoto, né, que é o médico hoje que trabalha no nutrólogo, ortomolecular e tal. Ele falou assim: Branca, eu quero montar uma clínica de medicina esportiva, tá? Isso nos anos 90. Caramba. E eu tenho já atendo meus pacientes na Avenida Faria Lima, que é até hoje o Shopping Iguatemi ali, né, perto do Shopping Iguatemi, mas na realidade o Shopping Call Center. E eu gostaria que você trabalhasse comigo e atendesse meus pacientes. Eu fiquei assim, eu acho que esse é aquele sinalzinho que eu estava esperando. Exato. E graças a ele, a gente montou uma parceria, fui sócio dele por mais de 3 anos nessa clínica paulista. Comecei a atender os pacientes dele e continuei treinando as pessoas que já treinavam comigo. Era um grupo de 10, 15, 20 pessoas. Eu treinava esse pessoal no domingo no Parque Ibirapuera e também atendia os pacientes dele, que alguns tinham comorbidades e aí vai. Né? E aí começou essa história do grupo, né, da assessoria. E aí eu continuo até hoje, né, trabalhando nessa área.
Você é conhecido, entre aspas, como o rei da Conrads entre os treinadores, né? Você, em 1999, foi o segundo brasileiro a completar a Conrads, que é uma ultramaratona na África do Sul, com 90 quilômetros. Quantos corredores você já treinou que conseguiram completar a linha de chegada? Mais ou menos. Gente, olha, se for fazer a conta, desde 1999, eu venho treinando uma média de 15 a 20 pessoas, tá? Então, é assim, aí fazendo a conta, acho que já foram mais de 500, 400 pessoas, fora os agregados, né? Que vem, pede conselho, quando tá chegando na hora de bater o pênis, vamos dizer assim, né? Então as pessoas, e aí, Branco, dá para você dar uns toques? Então eu acredito que mais de 400 pessoas. Eu vi uma coisa fantástica, que foi nesse grupo de 99, que tinha 9 pessoas, né? Exatamente. Um dos atletas era o Ben-Hur, isso. Que tinha uns 150 quilos. Mais de 100 quilos. Tinha 150 quilos. Isso. E ele completou a maratona, né? Ele completou, Ultra, né? exatamente. Fantástico, né? Eu tenho ele, tem alguns também, várias histórias aí, mas ele especificamente, ele pesava mais de 100 quilos. E lembrando que na época a Conrads era 11 horas o tempo limite. Hoje, atualmente, são 12. Então, o que a gente treinou? Muita caminhada. Então, ele corria uma média... Ele caminhava e corria, mas uma média de 8h30, 8h25. Ele caminhava rápido. Então, a minha estratégia foi essa. Aproveitar a base de judô, de força. Como ele diminuiu o peso, aumentou a força. Então, eu utilizei muito a parte de caminhada com ele. E, com certeza, com ele que eu descobri que colocando caminhada nos treinos do pessoal até hoje, que eu coloco, e muito corredor não gosta de caminhar, quem corre ultra, principalmente a Conrad, especificamente, na época não gostava de caminhar, mas hoje eles entendem que precisa caminhar. Tá. Branca, e assim, qualquer um pode completar uma ultramaratona, assim, quais são os pré-requisitos ali, né? Os requisitos para almejar uma Conrads, por exemplo? Olha, eu aprendi na vida, todos esses 40 anos já na área, assim, eu nunca coloco limites para as pessoas, porque eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Eu posso citar aqui, tá? Tem pessoas que não chegaram nem a fazer 25 km e fizeram 42 no maratona com um tempo excelente. Eu tenho pessoas que eu treinei para fazer 90 km, não chegaram nos 40 km de treino. Então, assim, é claro que isso é perigoso até falar, mas não dá para colocar limite. O que é mais importante? Eu acho a pessoa se identificar com esse tipo de prova. Ele realmente precisa se preocupar em analisar esse tipo de prova, o tipo de esforço, porque tudo tem um preço, tá? Então, assim, qualquer pessoa, eu acho que se ele tiver essas preocupações, se ele se identificar com a prova, procurar um profissional, procurar conhecer mais a prova, aí ele vai conseguir, com certeza. Mas eu acho que ele tem que respeitar uma coisa que se chama tempo, né? Tipo eu, como eu falei, eu comecei em pista. Para eu correr 5 km na rua, eu tinha que passar por uma adaptação. 10 km, no meu caso, tá? Então, e essa prova é um esforço muito... Imagina, você ficar mais de 7, 8 horas correndo, tá? Então, depende. Então, eu aprendi no direito o seguinte, tudo depende, mas não se coloca limite. Qualquer um? A princípio, sim. Qualquer um que tenha uma boa orientação e que ele saiba que ele quer, tendo um profissional, um bom acompanhamento, ele consegue. Mas ele precisa respeitar o tempo. O passo a passo, né? O passo a passo. O processo. Isso precisa, principalmente com o ultra, que é diferente de uma pessoa que migra numa distância menor e tal. Mas o ultramaratona, a coisa muda um pouco de figura. Sim. Você é conhecido como uma pessoa muito zen. E mesmo assim, você extrai do seu atleta uma força que a pessoa vai... Você, por exemplo, eu me lembro que, por exemplo... tem que dar 10 tiros de 400. No oitavo eu falei, eu não aguento mais. Mas tudo bem, descansa aí. Então, você dá esse espaço para o seu treinando. Como é que você consegue extrair essa força? Como é que você consegue fazer com que essa liberdade, entre aspas, né, que você dá para o corredor, você não é um... Você falou verdade, ser militar, ex-militar, você eu sou completamente flexível, então, muita gente acha que não. Como é que você consegue? Qual é o segredo disso? Eu acho que, assim, a partir do momento que alguém me procura para ser orientado por mim, eu quero saber o momento que a pessoa está.
E, assim, eu quando olho para alguém, eu olho primeiro como um ser humano, tá? Então, eu não vejo o atleta, eu vejo o ser humano, quero saber como é o dia a dia dele, como é a vida dele, que estado emocional que ele está. Então, eu analiso tudo. Uma visão 360, né? Exato, é exatamente isso que você falou. É uma visão 360. Então, assim, eu vejo a qualidade, né? A gente senta junto, eu falo assim que eu sou hoje um mecânico, né? E você é o carro do Fórmula 1. Então, eu sou o cara que vai fazer todas as análises do que acontece com o carro. E você é o piloto, e você é o dono do carro, e você é o carro. Então, aí eu começo o quê? Entender o que está acontecendo. O que é mais importante para a gente, que é profissional, que está treinando, orientando alguém, é um feedback. Né? Esse feedback não é só do sistema, do Garmin, dos relógios, é a percepção. Então, eu trabalho muito em cima de percepção, tá? Então, através dessa percepção, uma boa parte bate seu RP e tal, eles ficam felizes, eu fico preocupado, porque eu tenho que ter cuidado para não virar o disco, não atingir o pico antes. Então, todas essas informações que acontecem, eu vou anotando e vou observando e vou analisando o que eu quero. Porque eu não falo declaradamente que eu quero naquele momento daquela pessoa, mas na minha cabeça eu já sei o que eu vou fazer com ela. E às vezes, na hora, a pessoa pensa que eu vou dar um treino um pouquinho mais forte, eu dou um treino um pouquinho mais fraquinho para ele, ou menor. Eu falo, puxa, mas eu estou me sentindo bem, por que você está me dando esse tipo de treino? Aí tem a conversa. Porque você teve você sentiu uma dor de cabeça, você está dormindo pouco, você transpirou muito, você desidratou. Então, aí eu mostro um outro lado para ele e falo, se a gente continuar assim, você vai entrar num overreach, e depois você vai entrar num overtraining. Tá? Então, são as fases, são sinais, sintomas que a gente tem que ficar observando. Sim, e esse feeling, né, você desenvolveu muito também pela sua formação como educador físico, nutricionista e fisioterapia, né? Então, você tem essa visão 360 também pela sua formação? Como que é isso? Então, dizem que a profissão, tanto educação física, fisioterapia, fisiologia, nutrição, os cursos que eu fiz aí, dizem que ela me escolheram, porque é aquilo que eu falei. Acho que todo mundo busca um equilíbrio, tá? Então, mesmo você tendo uns desafios na frente, você sabe que o organismo ele precisa estar em equilíbrio para render. Então, por isso que eu falei, eu sou autodidata. Então, eu aprendi comigo mesmo e também com as pessoas que eu oriento a observar muitos sinais, sintomas, como ela está, como ela chega até mim, né? Porque eu falo, a planilha é só uma referência, tá? Que nós precisamos visualizar e tocar. Mas aquele sinalzinho que o corpo fala, um bom dia que você chega, o jeito que você anda, eu observo muito isso, tá? Então, faz uma análise comportamental. Eu sou muito mesmo, assim, né? Eu sou assim, holístico também, tá? Eu acredito muito na energia. Sim. Às vezes você está fisicamente preparado, mas mentalmente você não está. Perfeito. Então, assim, eu acho que é uma somatória de aprendizagem, né, comigo mesmo, com as pessoas, que cada um, eu falo que eles me ensinam, eu aprendo com cada um, porque cada um é diferente. Então, esses bancos de dados vão ficando comigo, que eu chamo de experiência. E com o estudo, hoje eu tenho um conhecimento científico, eu sei o que acontece dentro da máquina. Então, isso que fez comigo? Me aguçou mais, né? Eu sei que hoje a gente é puramente químico, né? Inclusive reações amorosas, raiva, seja lá o que for. Então, eu sei que quando o corpo está em desequilíbrio, porque alterou algum pH, alguma parte do organismo. Aí eu oriento as pessoas, olha, vai num endócrino, vai num gastro, vai num ortopedista, vai num neuro. Então, eu tenho hoje essa propriedade, mais ainda, mais aprofundada, com conhecimento científico, de direcionar o aluno. Então, ele tem um probleminha, ele tem uma deficiência, eu falo, esse é teu caminho. Então, hoje eu falo que eu virei mais um mentor do que um treinador, né? Então, mais eu oriento, eu faço uma triagem hoje nos meus alunos, mesmo trabalhando com treinamento. Incrível. Tá? Então, essa é a minha função. Um fato curioso que ele falou que observa, para quem não sabe, eu comecei a treinar com o Branca em 92, eu fiquei até 2017 com ele. E voltei esse ano a treinar com ele, porque eu estou dividindo agora a minha temporada em trail, que é com Núcleo Aventura, e asfalto com o Branco. E a gente não se via, tá? A gente só se curtia pelo Instagram. Isso é mais engraçado. E eu recebia as planilhas por fax na época. Por fax. Bom, tem gente que nem sabe o que é isso, mas tudo bem. Na época pré-internet, né? E nessa época, 96, o primeiro treino que eu fiz,
Ele falou, você corre como pêndulo. Verdade. E ele me corrigiu na hora. Falou, você corre como pêndulo. Aí eu comecei e aí você teve uma evolução, né? Depois que Foi uma evolução. E nós tivemos uma evolução em 40 dias e 40 minutos na maratona. E o pessoal tem mania de falar que eu não olho para as pessoas, escaneio, tá? O pessoal fala isso. Por quê? O que acontece? Agora com a tecnologia fica mais fácil, porque você me manda uma foto, eu olho aquela foto, já sabe. Eu já sei algumas coisas. Porque eu pergunto em qual momento que está aquela foto. Aquele filme, aquele vídeo, eu também analiso, né? Então, eu acho que tem toda uma soma, né? Então, aí a gente tenta chegar no resultado que o aluno quer, né? Que o atleta quer. Essa é a ideia. Legal. E, Branca, vamos lá. Os 3 principais cuidados que o iniciante ele precisa ter para iniciar, né? Antes de calçar um tênis, iniciar uma corrida, por favor. Então, isso vou trazendo para a corrida, né? Que o nosso assunto é a corrida. O que eu acho que, assim, por exemplo, uma pessoa, quando ela decide correr, tá? Primeiro, eu acho que ela tem que se identificar, que é a mesma coisa que eu falei para a Conrads. Então, eu acho que eu estou sentindo prazer, eu estou gostando, estou me desafiando. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Começa pela pessoa. Então, eu quero, eu gosto, eu quero, né? Isso é muito importante. Segundo passo, como eu vou fazer? Como eu vou treinar? Né? Aí, se ela não sabe, eu sei que hoje tem N aplicativos e tal, é procurar pesquisar. Como eu vou me preparar para aquela distância? O que eu tenho que, né, fazer? Ok, vai chegar uma hora que ela vai começar a treinar sozinha, porque hoje em dia você tem N, né, informações aí. Você consegue, mas você chega num patamar que você vai percebendo que aquilo já está fazendo bem para você. Então, aí eu recomendo o quê? Passar por um profissional. É claro que antes de praticar qualquer atividade física, como um profissional de saúde, eu tenho que falar que a pessoa tem que fazer uma avaliação. Essa avaliação, hoje, eu falo assim, em primeiro lugar, devo ir no cardiologista, ortopedista, ou não? Eu falo assim, primeiro você vai no endócrino. Né? Eu falo isso, vai no endócrino, vai no cardiologista, vai num gastrointestinal, porque a gente sabe que todo mundo se suplementa, não se alimenta, né? Então, tem várias coisas, mas o caminho que eu falo é endócrino. Fez o exame, ok. Começou a treinar, tá prazeroso, tá gostoso. Começou a machucar, começou a sentir sinais, sintomas. Procura já um profissional para ver o que está acontecendo. E aí, esse é o caminho. Aí, a partir desses profissionais ou o profissional, ele vai te orientar essa sequência que eu acho. Normalmente, a gente começa sozinho. A gente sabe disso. Normalmente, a gente começa sozinho. Mas chega uma hora que a gente começa a faltar. Esse é o primeiro... Eu acho que é a primeira dica que eu dou. Tenta, vai experimentando. Ok, mas chegou no limite, está agredindo o teu corpo, procura um profissional, dali para frente você segue. O segundo, eu acho que assim, é a questão o feedback, se ele, a partir do momento que ele está com esse profissional, fala com esse profissional tudo, não esconda nada. Que a gente sabe que a maioria suplementa, a maioria toma medicamento, anti-inflamatório e tal, e a gente, como profissional... A gente não pode esquecer que a gente está cuidando de vidas, de saúde, tá? Essa minha preocupação sempre foi, né? Então, dá um feedback profissional para ele saber o que está acontecendo, porque às vezes você tirou um carboidrato, que é a mania que todo mundo tem. Vou acrescentar proteína. Aquilo lá já vai alterar totalmente o planejamento do profissional e até o desempenho do atleta. Sim. É um ajuste, tá? Então, segundo, feedback. Anote, eu tenho agendas de 1980, anotado lá tudo que eu sentia de dores, de desconforto. Aí, hoje eu analiso aquilo lá, eu sei muito bem o que era, mas na época eu não sabia. Tá? Então, é muito importante o feedback. E terceiro, que é o que você falou na parte de respeitar as etapas de evolução, né? Porque o resultado não é tão imediato, né? Às vezes às vezes não é. Mas o resultado. Então, tenta fazer o quê? Um planejamento para ver se você está evoluindo ou não. Eu acho que seria esse terceiro passo. Né? Acho que foi meio Branca, você é formado em educação física. Sim. E você também se formou em nutrição e fisioterapia. Tem mais. Como que é essa visão de 360 graus no treinamento? O que te agregou para você treinar os atletas, o iniciante,
os de ponta, o que agregou? Para mim, profissionalmente, tem uma questão até de ego, né? Que é gostoso, né? Você, com mais de 60 anos, ainda poder assimilar, estudar e ter prazer no que você faz. Que eu tenho primeiro o prazer, depois é a profissão. Então, é uma coisa que eu faço, né, com o maior prazer mesmo. Segundo, é aquilo que eu falei, né, eu escaneio as pessoas, né? Hoje eu não olho só um atleta, eu olho um ser humano e eu sei muito bem quando ele está dando um passo daqui ali na esquina, o que está acontecendo com o organismo dele. Então eu tenho uma visão muito mais profunda, mais clínica, não só pensando na performance, mas pensando o ser humano como um todo, como ele está funcionando. Uhum. Então, tanto na parte neural, na parte muscular, ortopédica, fisiológica, o tipo de combustível que ele tem que colocar dentro para fazer funcionar. E aí tem aquela área que a gente não é intocável, que é a área mental, a área psicológica. Né, que eu fiz curso de metafísica, neurolinguística lá atrás, aquelas coisas todas. Né? Então, hoje eu falo que eu sou uma pessoa generalista, eu sou um profissional generalista. Mesmo as pessoas me chamando de treinador de ultra e tal, mas acho que vocês não sabem, meus primeiros trabalhos foram com deficiente físico, auditivo, visual, intelectual e psicológico. Então, se cuidar do ser humano, para mim, é a palavra-chave, né? Então, eu não só treino, mas eu cuido do ser humano. Incrível. Tá? Então, essa é a minha linha de pensamento, por isso que eu falo que minha profissão é missão. Né? Incrível. Ô, Branca, você disse que você leva uma vida holística, né? E sempre buscando um equilíbrio, né? Sim. E me surgiu aqui agora essa curiosidade, né? Você é praticante da meditação? Porque nós sabemos que o esporte, qualquer esporte, mas a corrida em si, é um esporte mental, né? Então, você pratica a meditação? Pratica pranayama, o exercício respiratório? Conte um pouco pra gente, por favor. Então, eu sou muito aberto, né? Eu acredito em todas as religiões. Sim. E eu acredito que na estrada da vida você só tem uma chegada e uma saída e um término. Então, o que eu faço? Né? Eu gosto de estudar tudo, analisar e praticar tudo. Uhum. Realmente, eu acredito muito na questão respiração. Tá? Porque se a gente for analisar nessa parte fisiológica, a partir do momento que nós ficamos bípedes, em pé, né, nós temos ações da gravidade. Quando você provoca um estresse físico, um deslocamento de um atleta, e ele usa muito a musculatura acessória, mas ele não sabe controlar a respiração. Se você controla a respiração, você controla ritmo. Se você controla ritmo, você consegue trazer em equilíbrio o pH no sangue do organismo. Se você está em equilíbrio, você consegue ter um sincronismo. Se você tem um sincronismo, você tem um movimento mais fluido. Então, eu acho que o trabalho da respiração, independente da linha, se é yoga, Buda, eu acho que é muito importante. A questão da respiração bípede, em pé, né? Principalmente para quem corre. Uhum. Né? Então, sim, é importante. Eu pratico. Então, eu vejo, todos os dias eu estudo, né? Procuro, se você me traz hoje um questionamento, eu vou lá, vou estudar e vou praticar. Né? Que eu acho que o profissional também não precisa ser atleta, ele tem que praticar alguma atividade física para poder orientar um atleta ou um paciente, uma pessoa que vai praticar uma atividade física. Sim, a respiração, eu acho que o mantra é você tem que criar tua própria meditação, tua própria oração, tua própria frase, ancorar tua frase. Eu mesmo, na pista, eu me transformava realmente numa pantera. Eu gostava, na realidade, do guepardo, que eu sempre gostei de velocidade. Uhum. Então, quando eu entrava na pista, eu colocava meu óculos escuro, eu tenho mania até hoje de colocar um óculos escuro, eu entro num modo zen, mas ali para fazer aquela atividade física. Então, eu me transformo num animal, teoricamente, sim. Eu escuto tudo, vejo tudo, mas me concentro naquela mecânica, respiração. Sua concentração foco, ali. É aquilo que me dá energia. Tá? Então, eu acho que todos nós temos um botãozinho, uma luz do Homem de Ferro que a gente tem que colocar dentro da gente e pegar aquilo lá como energia e transferir para o corpo e para a mente, né? Sem se lesionar. Então, esse poder a gente tem. A artes marciais ajuda muito isso também. Incrível. Você tem razão. É importante, sim. Legal. Branca, nós agradecemos a sua presença no programa do episódio do Great Run. E é um prazer ter você, é um prazer treinar com você. Eu acabei de pegar o índice para Boston logo na primeira tentativa. E parabéns na primeira.
foi graças a você. Imagina. Eu falo assim, como me conhece com a palma da mão, né? Ele, e é um treino que eu falo assim, eu não preciso correr mais, eu preciso 55 na semana. E eu falo, não, fica calmo que vai. Uma das coisas, acho que eu posso até falar aqui, gente, com mais de 60 anos, né? Muita gente ficou, né, entusiasmado com o meu resultado numa corrida aí, mas eu acho que assim, a gente tem que entender que o corpo envelhece, tá? A mente, não. Ok? Então, assim, a gente praticando esporte, praticando atividade física, a gente tem que lembrar uma coisa, o corpo da gente já está um pouco cansado e às vezes precisa mais de qualidade de treino do que quantidade. Então, hoje meu grande desafio com as pessoas que eu oriento é eu tentar descobrir a qualidade do que a pessoa realmente necessita pelo fator idade, tempo, momento, trabalho, família, né? E sem se lesionar muito. Lesiona, não tem jeito. Falou em performance, falou em corrida, lesiona. Só que a gente tem que... Eu falo assim que hoje eu quebro e conserto, então eu tenho essa vantagem. Branca, foi um prazer ter você aqui. Eu passaria dias, semanas, meses te entrevistando, porque você é uma enciclopédia. Imagina. E dá pra perceber que você é uma pessoa muito evoluída, então é um prazer. Obrigado. Né, ter feito esse programa com você. Obrigado, é uma honra. Agradeço mesmo de coração para todos aí. Um brinde a Grit Run e vitalidade pra gente. Sucesso pra nós. E muitas corridas, né? Isso aí. Valeu. Legal, obrigado. amém.